Olá, alunos e alunas do terceiro ano do Objetivo de Peruíbe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Conforme o nosso combinado durante as aulas dessa semana, quando na oportunidade eu apresentei a teoria da introdução à tabela periódica para vocês, eu fiquei de gravar esse vídeo com a resolução dos exercícios da frente de número 2, do módulo de número 3, da página 47, ok? Eu vou resolver aqui esses exercícios já partindo do pressuposto que a teoria eu já apresentei em aula. Antes de iniciar essa resolução, eu gostaria apenas de lembrá-los que, caso vocês estejam fazendo os exercícios, a tarefa, e gostaria de rever a teoria que eu apresentei em sala de aula, ou mesmo se naquele dia você faltou à aula, convido a todos a visitarem o portal de estudos de Química, meu canal do YouTube, que eu vou abri-lo aqui para vocês entenderem como que é o seu funcionamento. Aqui eu estou com o YouTube aberto já com o meu canal, o portal de estudos de Química, ok? É só você digitar aqui na pesquisa o nome do canal, que é esse, portal de estudos de Química. Bom, e aqui eu tenho as playlists, que se você clicá-la nas playlists, eu tenho disponível aqui os assuntos em disposição dos assuntos das matérias de química, como química descritiva, química ambiental, química orgânica, físico-química, química geral e atomística. Por exemplo, a tabela periódica especificamente está na playlist de atomística. Então eu vou clicar aqui na playlist completa de atomística e aqui está a relação de todos os assuntos dessa pasta, como radioatividade, propriedades físicas dos compostos moleculares, ligações intermoleculares, enfim. E aqui está os dois vídeos referentes ao estudo da tabela periódica, parte 1, que é referente ao tópico que nós estudamos nessa semana, e a parte 2, que são as propriedades periódicas que nós vamos estudar nas semanas subsequentes. Ao clicar aqui nesse ícone referente à tabela periódica, eu tenho aqui uma videoaula referente ao assunto que foi apresentado para vocês durante essa semana. Okay? Se caso seja útil, vocês podem fazer uso desse material gratuitamente e, se achar conveniente, se for útil para vocês, vocês podem se inscrever aqui no meu canal para ajudar o meu trabalho, tá ok? Muito obrigado pela atenção. Então vamos lá, vamos iniciar a resolução desses exercícios referentes à introdução à tabela periódica. Então o primeiro exercício diz que, baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem crescente de energia, ou seja, aqui ele está dizendo para vocês que a distribuição é energética. A distribuição energética é o mesmo que a distribuição eletrônica. E eu tenho quatro elementos genéricos indicados pelas letras A, B, C e D. E antes de analisarmos qual é a alternativa correta, já vamos fazer uma análise prévia do que se trata. Então, por exemplo, o elemento A, ele tem ao todo 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas e o subnível mais energético é o S. O fato do subnível mais energético ser o S, então indica que esse elemento ele é classificado como representativo. O elemento representativo é aquele cujo subnível mais energético é S ou P. Esse é um elemento representativo. Vou escrever aqui certo, que eu estou errando. Representativo é aquele elemento cujo subnível mais energético é S ou P. Muito bem. Outra informação referente a esse elemento químico genérico A é que ele tem 4 camadas eletrônicas, portanto está localizado no quarto período, a quarta linha da tabela periódica. Agora eu vou analisar a camada de valência, ou seja, a última camada, que é justamente o quarto nível, que possui 2 elétrons no subnível S. 2 elétrons no subnível S indica que esse elemento pertence à família 2A ou 2. A família 2A ou 2 ela é conhecida como a família dos metais alcalinos terrosos, ok? Já o elemento genérico B, ele termina no subnível D de dado, então ele está localizado naquela área central da tabela periódica, que são
estão localizados os elementos chamados de transição. Esse, mais especificamente, é um elemento de transição externa. Os elementos de transição externa são aqueles cujo subnível mais energético é D. O total de camadas ou níveis que o elemento B genérico possui são 1, 2, 3, 4 camadas. Então, ele está localizado também no quarto período. O período, a linha horizontal da tabela periódica, corresponde ao total de camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo. E ele possui o subnível D de dado, e agora para localizarmos a família é muito fácil. Basta eu somar os elétrons do subnível D com os elétrons do subnível S2 anterior. E se nós realizarmos a soma desses elétrons, 2 mais 2 é igual a 4, aí está a resposta. Esse elemento de transição externa está localizado na família de número 4. A família de número 4, ou antigamente chamada também de família 4B. Na notação antiga das famílias da tabela periódica, estabelecida por número e letra, ela era mais antiga, né? Hoje nós utilizamos mais a indicação que vai de 1 até 18, mas a família de número 4 ou 4B, como eu cheguei nesse número 4, é simples, somando os elétrons do subnível D mais o subnível mais externo, que é o 4S. O elemento genérico C, ele tem ao total de 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas, e ele possui o subnível mais energético sendo P. O elemento mais energético, o subnível mais energético P, indica que esse elemento é classificado também como representativo. Os elementos representativos são aqueles que possuem o subnível em S ou P. Os elementos de transição externa terminam em D e os de transição interna em F. 4 camadas eletrônicas, então este elemento também pertence ao quarto período. Tem 4 camadas eletrônicas ao redor do núcleo. E a família? Bom, a família aqui eu tenho que levar em consideração os elétrons da camada de valência, que é o quarto nível. E essa camada de valência aqui eu vou somar os elétrons do subnível P com do subnível S. E o D, você não levou em consideração? Não. Nesse caso, o subnível mais energético não é D, é P. E quando ocorre esse caso, aí eu tenho que somar os elétrons da camada de valência, da camada mais externa, que é o quarto nível, que tem um total, como vocês podem ver, de 2 mais 2, 4 elétrons. Ele termina em S2P2. Logo, ele está localizado na família chamada de 4A. Antigamente, número e letra 4A, mas que atualmente também pode ser chamado apenas de família 14, que é a família do carbono. Por fim, nós temos o elemento genérico D, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas. Então, nesse caso especificamente, esse elemento está localizado no sexto período, e um detalhe, ele termina em F. O subnível F indica que esse elemento ele é classificado como elemento de transição interna. Ele está dentro da transição, especificamente na família 3 ou 3B. Ele está dentro da transição e por isso é classificado como elemento de transição interna. Como eu disse, tem 6 camadas eletrônicas, ele está localizado no sexto período, e todos os elementos que possuem o subnível F, que vai de 1 até 14, todos estão localizados na família 3 ou 3B. Ok? 3 ou 3B. Muito bem. Feito essa análise preliminar, vamos analisar e achar a alternativa correta. A alternativa A. Os elementos A e C pertencem ao mesmo grupo, à mesma família?
e estão em períodos diferentes. Então vejamos o elemento A, quarto período, família 2A, o elemento C, quarto período também, família 4A. Não, errado. Eles não pertencem ao mesmo grupo. Eles pertencem ao mesmo período e em grupos diferentes. Né? Então aqui está errado. Eles pertencem a famílias diferentes, grupos diferentes e pertencem ao mesmo período. Ok? Falso. Alternativa letra B. Ele diz o seguinte: o elemento B é classificado como elemento de transição? Muito bem, o elemento B é classificado como transição, e isso está correto porque o seu subnível de maior energia é D de dado. Lembrando que o subnível D, o sendo mais energético, faz com que o elemento seja classificado de transição. S ou P, o elemento é representativo, e se for F é de transição interna. A letra C está errada, por quê? Porque ele diz que os elementos C e D estão no mesmo período. O elemento C está no quarto período e o elemento D está no sexto período. Falso. Essa afirmação está errada porque os elementos estão localizados em períodos diferentes. Notem novamente o elemento C no quarto período e no D no sexto período. A alternativa D está errada porque ele diz que o elemento genérico C está no grupo 2, na família número 2. É falso. Ele tem um total de 4 elétrons na camada de valência e por isso ele está localizado no grupo de número 4A ou 14. 4A ou 14. Falsa. E a letra E está errada também, porque ele diz que todos os elementos são alcalinos terrosos, e isso está errado, porque aqui se encontra o único alcalino terroso dos elementos citados é o A. Somente o A é o alcalino terroso. Então aqui deixa eu riscar o elemento B, o C e o D. Eles não são alcalinos terrosos, somente o A, que pertence à família 2A. Ok? Bom exercício, né? Ele resume para vocês, através da distribuição eletrônica, o que o aluno precisa saber para localizar o elemento na família, que são as colunas verticais, e os períodos, que são as linhas horizontais. O exercício número 2. Vejamos. O exercício 2 está falando o seguinte aqui, ó, observem. Em dezembro de 2016, a IUPAC oficializou a nomenclatura dos novos elementos químicos presentes no 7º período da tabela periódica. Então, uma informação importante é que todos os elementos recentemente descobertos estão todos no 7º período, na 7ª linha. Assim, nós temos os elementos do grupo 13, antigamente que era 3A, o elemento de números atômicos 115, que está no grupo 15, o elemento de 117, número atômico, no grupo 17, e o elemento de número 118 no grupo 18. E passaram a ser denominados respectivamente. Então, na ordem de apresentação, tá? Deixa eu escrever isso aqui para traduzir esse enunciado. Então, eu tenho aqui um esboço da tabela periódica para mostrar para vocês as famílias aqui, ó. Essa é a família 3A ou 13. Essa é a família 4A ou 14. Essa é a família 15A ou 15. Família 6A ou 16. Família 7A ou 17. E a família 8A, que é a número 18. Eu fiz a questão de pegar uma tabela periódica mais antiga, onde esses elementos tinham nomes provisórios até então, né? Eles não tinham sido ainda oficializados os seus nomes pela IUPAC, mas agora eles já possuem nomes específicos. Por exemplo, aqui está o elemento de número atômico 113, denominado de nihonium. Aqui está, já vou colocar o seu símbolo provisório agora, já foi substituído pelo símbolo oficial,
que é NH, nihonium. Respectivamente, depois eu tenho o elemento de número atômico 115. O 115 está na família de número 15, que antigamente chamava-se de 5A. E agora, esse elemento cujo símbolo aqui era provisório, agora ele já tem um símbolo e um nome oficial. Chama-se Moscovium, cujo o seu símbolo aqui está. É o M e o C minúsculo. Depois, o elemento de número atômico 117 está localizado no grupo 17. O grupo 17, que antes chamava-se 7A. Aqui está o símbolo provisório e que agora ele tem um símbolo oficial. O nome dele é Tennessine e o símbolo é TS. E, por fim, aqui está o elemento cujo número atômico é 118, da família do grupo 18, que chama-se Oganesson, cujo símbolo é OG. Pronto, aqui está. Depois de localizados os elementos todos no sétimo período, a família número 13 significa que esse elemento ele possui a sua camada de valência que termina no sétimo período, né? Família número 13, ele termina em 7s2 e 7p1, de modo que se somar o elétron do subnível S com P, dá total de 3. Da família número 15, da família de número 15, então ele significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Família 15, ou antigamente, como eu disse, chamado também de 5A, mas como ele está localizado no período de número 7, então a sua camada de valência termina em 7s2 e 7p3. 3 mais 2 deu 5. O elemento Tennessine está localizado na família número 17, então ele tem 7 elétrons na última camada. E esses elétrons estão localizados 2 no subnível S e 5 no P. Total, 5 mais 2 deu 7. E por fim, aqui nós temos o elemento Oganesson. Oganesson, ele tem um total de 8 elétrons na camada de valência, sendo 2 no subnível S e 6 no subnível P. Pronto, meus amigos e minhas amigas, aqui está a configuração da camada de valência, que é a última camada desses elementos descobertos recentemente, né, que incluem aí o finalzinho da tabela periódica. Agora vamos com isso responder a questão: qual é a alternativa correta? Letra A. Vejamos, esse elemento aqui, o NH, chamado de rhodium, ele tem um elétron na camada de valência? Não, falso, ele está na família 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência, são 3, não, errado. Número 2, esse MC aqui, que é o Moscovium, ele é um chamado metal de transição. O metal de transição, só para recapitular, é o elemento que está localizado aqui, ó, no grupo de número 3 até o número 12, nessa região central aqui estão os elementos chamados de transição, e eles têm em comum o fato de todos terminarem no subnível D. Então é falsa essa afirmação. Ele é um elemento localizado na família número 15, nessa região do lado direito da tabela periódica, que faz com que ele seja classificado como representativo. Ele termina em P, terminou em S ou P é representativo, termina em S, em D de dada de transição, e for em F é de transição interna. A alternativa C, o TS, que o Tennessine, ele é um elemento representativo? Sim, ele está localizado no grupo 7A ou 17, termina em P, e pertence ao mesmo grupo do oxigênio? Não, aí está errado, falso. O Tennessine, ele está com 7 elétrons na última camada, então ele é um halogênio. Halogênio, e o oxigênio pertence à família 6A, que é dos calcogênios. Então
essa afirmação é falsa. Tá? O tennessine é um elemento representativo que pertence ao mesmo grupo, por exemplo, do flúor, do cloro, dos halogênios. Falsa essa afirmação. Alternativa letra D. O oganesson, ele é um gás nobre? Sim, correto. Ele pertence à família 8A e ele tem a camada de valência completa com 8 elétrons. Perfeito, até aqui está certo. Ele tem a sua camada de valência com 6s2 e 6p6? Não, aqui é falso, porque ele falou aqui no enunciado que todos esses elementos estão localizados no 7º período. Isso significa que a sua camada de valência tem 7 níveis ou camadas ao redor do núcleo e não 6. Essa afirmação também é falsa. Sendo assim, com a exclusão, concluímos que a alternativa correta é a letra E. O tennessine é um halogênio? Sim, correto, porque está localizado na família 7A ou 17. E ele é sólido, isso não dá para nós afirmarmos com os conhecimentos, mas por exclusão concluímos que sim, ele é sólido. Ok, entenderam? Muito bom, vamos em frente. Agora vamos resolver essa questão do Enem, número 3. Sempre você fala, pô, você está colocando a tabela periódica aqui do lado, e por um acaso esses vestibulares aí, Mackenzie, o Enem, fornecem a tabela para eu consultar? Sim, meu amigo, minha amiga, correto. O Enem possui a tabela periódica para a sua consulta, sim, correto. Por isso que eu estou colocando-a e consultando-a. Ok, agora vamos resolver a questão que diz o seguinte. Na mitologia grega Nióbio era fita de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento de número atômico 73. Ora, se eles possuem propriedades químicas semelhantes, isso já quer dizer que eles estão localizados na mesma família, porque uma característica do fato dos elementos estarem localizados na mesma coluna vertical que a família é o fato de eles apresentarem propriedades químicas semelhantes. Certo? Essa é a primeira informação que nós podemos tirar dessa informação. Se o elemento de número atômico 41 ele tem propriedade química semelhante ao elemento de número atômico 73, logo isso implica dizer que esses dois elementos estão localizados na mesma família ou grupo. Na mesma família ou grupo. Então, se a prova tem a tabela periódica para consultar, basta eu conferir aqui. Aqui está o elemento nióbio e aqui está o elemento tântalo. E, de fato, eles estão localizados, sim, na mesma família, que é essa família aqui chamada de 5B, ou simplesmente chamado atualmente de família 5B ou 5. Sim, perfeito. Eles têm propriedades semelhantes porque estão localizados na mesma família da tabela periódica. Nessa região central são os elementos chamados de transição. Eles possuem em comum o fato de terminarem no subnível D. Repetindo, eu acabei de mencionar esse fato no exercício anterior, mas vamos lá repetir então. Os elementos chamados de transição externa são os que possuem o subnível D incompleto, que correspondem às famílias de número 3 até a família de número 12, ok? Bom, sendo assim, qual é a alternativa correta dessa questão? Vejamos, letra A. Os elementos chamados de nióbio e tântalo, eles têm elétrons no subnível F? Falso. Eles têm elétrons incompletos no subnível D de dado. Ok. Depois vamos ver a alternativa letra B. São elementos de transição interna? Não, errado. Eles são elementos de transição externa, já que o subnível incompleto é o D.
pertence ao mesmo grupo, à mesma família da tabela periódica? Sim, que é a alternativa correta. Eles possuem seus elétrons mais externos nos subníveis 4 e 5 respectivamente? Não, falso. Aqui está a resposta. O nióbio está localizado no 5º período e ele tem 5 camadas ao redor do núcleo, e o tântalo está localizado no 6º período. Então a resposta aqui, para ficar correta, seria 5 e 6 respectivamente. E a letra E está errada também, porque ele diz que esses elementos estão localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos respectivamente. Não, falso. A família nos quais esses elementos estão localizados é a família 5B, ou que atualmente é simplesmente chamado de 5. Ok? Aí está uma questão envolvendo a tabela periódica da prova do Enem. Tem mais uma última questão aqui para resolvermos, que é a número 4. Ele fala a seguinte situação: para o elemento representativo, então ele termina em SOP, o número de elétrons da camada de valência é o número do grupo, ou a família. E o número de camadas eletrônicas é o número do período. Nossa, esse exercício está falando o conteúdo da teoria da aula, né? Então ele já está indiretamente dando a resposta para vocês. O elemento químico com a configuração eletrônica abaixo está situado em que posição na tabela periódica? Então aqui eu tenho na sua camada de valência, a última camada, um total de 2 mais 3, 5 elétrons. E com isso eu posso dizer para vocês que o fato deles terem 4 camadas eletrônicas ao redor do núcleo faz com que esse elemento esteja localizado no 4º período, já que ele tem 4 camadas ao redor do núcleo, sendo que na camada de valência tem 5 elétrons. 5 elétrons, sendo 2 no subnível S e 3 no subnível P. Então, esse elemento pertence à família 5A ou 15. A família 5A ou 15 chama-se de a família do nitrogênio. Aí está, senhores e senhoritas, meus amigos, minhas amigas, o grupo de número 15 e o 4º período da tabela periódica, alternativa letra C. Ok, o meu muito obrigado a todos vocês pela atenção. Espero que essa resolução tenha servido para dar um melhor entendimento a esse assunto, e qualquer dúvida, não deixe de consultar aí a teoria dessa aula, assistindo a videoaula lá do Portal do Estudo de Química. Um grande abraço para vocês, até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.